Uma borboleta bate as asas no Brasil e causa um tufão no Japão. Um jovem monta uma empresa na garagem de casa e revoluciona o mundo da informática. Uma adolescente luta pelo direito à educação no Paquistão e ganha um prêmio Nobel da Paz. Vivemos um mundo em que pequenas transformações provocam grandes mudanças. Transformações são movimentos, um caminho que percorremos em direção ao futuro, numa viagem onde o saber é indispensável. Uma bússola que aponta a direção correta e desperta a mudança que vem de dentro. Sua essência permanece a mesma, enquanto todo o resto evolui. No começo você é levado pela intuição, como um barco é levado pelos ventos, mas você ganha confiança à medida que o conhecimento ilumina a sua rota, que o conteúdo amplia os seus horizontes, que o aprendizado ilumina sua mente, que a tecnologia faz você multiplicar, dividir, somar. Há mais de 40 anos, a FIA é reconhecida como uma das melhores escolas de negócios em educação executiva e consultoria, com soluções customizadas para organizações do setor privado e público, uma referência no Brasil e em vários outros países. Porque na FIA, você aprende a transformar conhecimento em resultados que mudam o jogo, no mundo dos negócios e na sociedade. E então, uma empresa local abre vagas para contratar uma equipe global que vai trabalhar conectada a um escritório virtual, negociando soluções na nuvem. E você pode escolher viver essa experiência. Outra transformação vai começar. Preparado para mudar o mundo? FIA inspira transformação. Pensar um pouquinho hoje, então, reunimos algumas das mulheres inspiradoras e influentes, líderes de empresa, para compartilhar suas experiências, insights e história de sucesso. Vamos mergulhar na jornada extraordinária dessas mulheres notáveis que desafiam barreiras, superam desafios e alcançam seus espaços no competitivo mundo corporativo. São líderes visionárias, estrategistas habilidosas e inovadoras incansáveis, cujo trabalho e dedicação inspiram não apenas suas equipes e colegas, mas também toda uma geração de profissionais. Ao longo do evento, teremos oportunidade de ouvir suas expectativas, suas perspectivas únicas sobre temas cruciais, como liderança e maternidade, que parecem temas antagônicos, só que não. Vamos explorar como essas mulheres enfrentam os desafios do mercado, impulsionam o crescimento de suas empresas e deixam sua marca. Sem jamais renunciar à maternidade. Este evento não apenas reconhece as conquistas extraordinárias das mulheres líderes, mas também serve como um espaço de inspiração, aprendizado e networking. Que as histórias compartilhadas hoje sirvam como um farol de oportunidades para todas as mulheres em busca de sucesso profissional e a realização pessoal. Agradecemos a presença de todas vocês e de todos vocês e desejamos um momento enriquecedor e inspirador neste evento. Mulheres de sucesso, liderança e maternidade. Que esse grande bate-papo nos inspire a alcançar novos patamares de excelência e liderança em nossas próprias jornadas. Que ser mãe seja, acima de tudo, compreendido como uma jornada paralela, sim, mas que nos tornam ainda mais interessante na prática da empatia, da amorosidade, da flexibilidade e do entendimento em que enquanto estamos planejando, a vida acontece. Muito obrigada por toparem participar deste evento. Sejam todos bem-vindos à FIA e ao Mulheres de Sucesso. Patrícia, agora é com você, vou apresentar um pouco da Patrícia Daré. Patrícia Daré Artoni, agora é contigo para contar sobre a dinâmica do evento e apresentar essas mulheres maravilhosas que participarão deste grande bate-papo. Por favor.
Então, boa noite. Então, eu sou a professora Patrícia Daré. Hoje estou como coordenadora adjunta do Lab Marketing, coordeno a atividade de marketing de inovação do núcleo da FIA Business School, junto com o professor Andrés Rodrigues Veloso, que nos assiste também aqui do auditório. Estou muito feliz por realizar esse evento, Mulheres de Sucesso. Esse evento foi idealizado por mulheres incríveis. Nem todas estão presentes no auditório, algumas assistem remotamente. Quero agradecer muito por provavelmente todas elas. Esse evento não aconteceria sem vocês. O principal objetivo deste bate-papo com tantas mulheres maravilhosas, no palco e na plateia, é explorar temas como liderança e maternidade. Como uma primeira provocação, né, logo que a gente se torna mãe, a gente já não é única, a gente assume outros papéis, tais como, né, de líder e de mentora. Temos aí um time a gerir, que é um papel invariavelmente importantíssimo. Bom, a noite de hoje se dará da seguinte forma: convidaremos ao palco as participantes e a mediadora. Cada participante terá um tempo para se apresentar e, em seguida, a mediadora direcionará as perguntas relacionadas ao tema. Ao final, teremos perguntas e respostas e um momento de coquetel com networking. Então, convido ao palco Mariana Monteiro de Brito, Head de Marketing da Investo. Seja bem-vinda. Priscila Cardanha Rosas, sócia da Forteza Partners. Marina Viana, diretora executiva da GE Healthcare. Juliana Tavares, gerente de marketing e vendas da Heist Yale. Luciana Passadori, especialista em autoliderança feminina, diretora do Alma. E a nossa querida mediadora, a Júlia Giglio, sócia e diretora da agência F10F. Então, vamos conversar nessa conversa. Sejam todas bem-vindas. E agradeço a participação desde já e um excelente evento. Obrigada. Boa noite, pessoal. Pessoal que está aqui presente, quem está em casa também. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada pelas convidadas que estão aqui, que aceitaram fazer esse bate-papo com a gente. Então, queria pedir para que vocês começassem se apresentando, para que o público também pudesse conhecer vocês. Vou começar aqui pela Mariana, por favor. Bem-vinda e obrigada. Obrigada, pessoal. Primeiramente, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui presente com mulheres tão fantásticas para debater esse assunto muito importante para nós, né, mulheres e mães. E eu sou a Mariana, sou Head de Marketing da Investo. Há mais ou menos 4 anos e meio, eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira e justamente movida pela maternidade. Eu estava no meu 2º ano de doutorado, né, uma área bem distinta da atual que eu estou hoje. Eu trabalhava com modelagem de dados na área ambiental e eu já tinha dentro de mim aquela vontade de fazer uma transição. Eu estava querendo buscar novos caminhos, acelerar o meu desenvolvimento pessoal. E então, quando eu vi aquele positivo, naquele momento que eu me tornei mãe, a partir daquele positivo, a coragem de fazer essa mudança, essa transição de carreira nasceu ali, naquele mesmo momento. Então, eu finalizei meu doutorado e, conhecendo as pessoas certas, né, no momento certo, eu me juntei ao time da Investo, uma gestora de investimentos hoje aqui no Brasil, especializada em ETFs, né? E junto com os sócios fundadores, eu fui a primeira funcionária da empresa, 4 anos e meio, e por um bom tempo, nós 4 ali desenvolvemos o trabalho necessário ali para estruturar a empresa aqui no Brasil. Sou hoje sócia da empresa também e fiz essa transição de carreira para o mercado financeiro, e não apenas para o mercado financeiro, mas para o marketing também. E espero hoje conseguir contribuir aqui para o bate-papo e enriquecer de uma maneira positiva. E estou ansiosa para isso. Obrigada, pessoal.
Gente, boa noite. Desculpe a minha voz, eu estou um pouquinho rouca. Então, em algum momento, eu vou tomar um pouquinho de água para conseguir ficar falando por algum longo período. Eu sou a Priscila Rosas, eu trabalho no mercado financeiro, sou sócia da Forteza Partners. A Forteza é uma empresa de assessoria financeira focada em fusões e aquisições. Eu trabalho no mercado financeiro há 15 anos. Comecei minha carreira no Pátria Investimentos, que é, enfim, um grande fundo de private equity brasileiro. Depois eu fiz uma migração para banco de investimento. Trabalhei 4 anos no Banco BR Partners. Tive uma passagem, depois do Banco BR Partners, como CFO de uma empresa familiar para fazer um turnaround, uma renegociação de dívida. E depois eu fui empreender. Então, em 2015, eu fundei uma empresa de assessoria financeira focada em uma boutique de M&A, né, focada em fusões e aquisições. Fiquei lá até 2019. Por questões aí societárias, enfim, abandonei a empresa que eu cofundei e me juntei ao time da Forteza. Sou muito feliz com essa transição. Enfim, hoje tenho 5 excelentes sócios e somos em 6 sócios, 2 são mulheres, então é uma raridade para o mercado de M&A, né, para o nicho que eu atuo. É bem difícil você ver essa proporção de mulheres, né, frente à quantidade de homens como sócio. E, bom, vida pessoal, né, tenho 2 filhos, um de 3 anos e meio, um bebezinho de 6 meses. E, bom, acho super interessante e válido esse tema, um tema que normalmente as mulheres, né, que são mães e que trabalham bastante, que têm uma vida ativa de trabalho, sempre passam, acho que mais da metade do tempo que a gente se encontra, né, amigas, enfim, discutindo sobre esse tema. A gente estava até falando que discutir isso não é um público que a gente não conhece. É até mais difícil, né, porque a gente fica se podando de falar certas coisas que a gente pensa. Mas eu espero que seja um bate-papo super enriquecedor. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho do que eu penso e da minha experiência aí dentro de um mercado extremamente machista. E é isso. Bom, boa noite. Boa noite, prazer para alguns. Obrigada pelo convite. E parabéns por estar aqui com o neném de 6 meses. Meu nome é Marina Viana, eu trabalho na GE tem 18 anos. É uma startup. Tem muitos microfones. A gente fala que é uma startup de saúde de quase 20 bilhões, porque a GE Healthcare era do grupo General Electric, que vocês devem conhecer aí, de geladeira, lâmpada, turbina de avião. E, nos últimos anos, a gente tinha 3 pilares e a gente fez um spin-off, onde somos hoje a GE Healthcare. Eu sou responsável pela operação do Brasil e os nossos produtos, ressonância magnética, tomografia, ultrassom, são produtos voltados para tecnologia de saúde. Sou mãe do Paulo Henrique, de 3 anos e meio. Tive a oportunidade de virar mãe e mudar a minha vida para muito melhor, e a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho. E tive muita oportunidade. Estando 18 anos neste grupo, fui passando por algumas diferentes divisões, tanto de locomotivas, perfuração de petróleo, e depois, nos últimos 13 anos, 14 anos, atuando no mercado de saúde. Então, um prazer a todas, vai ser um ótimo bate-papo. Boa noite, eu sou a Juliana Tavares, sou gerente de marketing Latam e Inside Sales da Hyster-Yali. É uma empresa do setor de movimentação de material, mas conectado com o setor automotivo, um setor com muita presença masculina, com machismo muito forte. Vim hoje tentar inspirar um pouco vocês sobre liderança feminina. Eu falo abertamente, eu sou negra, sou homossexual e sou mãe. Tenho uma filha de 7 meses, a Beatriz. Estou liderando equipes há mais de... Vou entregar a minha idade. Eu estava pensando aqui, lembrando, falei, nossa, desde os 25, então, há 7 anos, e já tive equipes multidisciplinares. Hoje tem uma equipe feminina. A gente está tentando trazer um pouco também da presença masculina. A ideia, e o que eu gostaria hoje, é de dividir um pouco das minhas experiências, que não foram poucas. Como eu comentei,
maternidade, feminina, homossexual, negra. Desde a época da faculdade, a gente vai esbarrando em alguns pontos. E não só eu, como todo mundo que está aqui, como vocês, acho que tem experiências maravilhosas. E a comprovação de que é possível fazer, a gente pode esperar a pessoa que está do nosso lado, a gente pode esperar a nossa família, nossos colegas, enfim. Tenho minha carreira baseada muito na área de marketing, então já passei por N áreas dentro do marketing, da parte de produto, da parte de BI. Hoje eu trabalho bastante com a parte de comunicação, então a comunicação, como você fala com o seu público, eu trabalho com vários países, que é um desafio muito grande. E repeti isso algumas vezes e repito pela última. Meu objetivo aqui hoje é mostrar para vocês que a gente é capaz, que é possível, e inspirar um pouquinho vocês, tentar mudar, pelo menos um pouco, alguma crença dominante que vocês tenham. Gente, eu sou Luciana Soares Passadori. Eu sou mãe do Gabriel e do João Vitor, 2 jovens, um de 19 anos, outro de 16. Muito orgulho por isso. Eu sou uma das co-idealizadoras do ALMA, que é um programa de autoliderança, que significa Aceleradora de Liderança para Mulheres Autênticas, onde estamos nas maiores empresas do país, junto com a Lívia Mandelli. Sou sócia da Passadori Comunicação, uma empresa de 38 anos no mercado. Sou diretora estratégica do IVG, onde eu sou responsável por uma operação junto com uma equipe, com a Edna Vassello, que é a CEO desse programa, que nós unimos 600 mulheres com 600 mentoras no mundo inteiro. É um programa gratuito e que eu tenho muito orgulho de fazer parte. De formação, eu fiz direito, advoguei com direito de família durante muitos anos, durante 15 anos. Depois eu fui para a psicologia e hoje, nos últimos 10, 15 anos, mais ou menos, estou com a parte de treinamento e desenvolvimento principalmente em liderança feminina. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Patrícia, e uma pessoa muito especial, né, Paty, que também me convidou para estar aqui, que é a Vivi. Bom, obrigada pela apresentação de vocês. Eu queria começar o nosso bate-papo trazendo alguns dados que a gente ouve muito, mas eu acho que eles são um bom começo aí para a gente embasar o nosso bate-papo. Mulheres ocupam 39% dos cargos de liderança, segundo o IBGE. Então, tem uma discrepância aí muito significativa ainda no mercado. Quando a gente olha C-level, board, a situação, os percentuais diminuem ainda mais. Então, independente das áreas, a gente ainda é presente no mercado bastante masculino. Eu sou muito privilegiada, então, como sócia-diretora dentro da F2F, a gente tem um cenário de 56%, 59% do time composto por mulheres, que é uma realidade muito rara no mercado. Então, eu queria aproveitar todas as experiências de vocês e começar com a pergunta que é: como é ser mulher, traçar um caminho, uma carreira dentro de uma empresa, ou empreender, que também é um desafio diferente. Mas queria que cada um de vocês me contasse um pouquinho quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram nessa trajetória aí das carreiras de vocês. Se alguém quiser começar, fica à vontade. Luciana. Vamos lá. Olha, a minha carreira ela sempre foi muito independente, né? Prestação de serviços. Primeiro como advogada, depois como psicóloga, e depois como consultora. Foi independente, mas eu tive que vencer vários desafios, principalmente relacionados ao fenômeno da impostora, né? Acreditar naquilo que eu podia e acreditar na minha potencialidade. Acho que todas nós vivenciamos isso um dia. Então, foi uma barreira muito grande. Mas o que eu quero compartilhar também com vocês é assim: hoje nós desenvolvemos o Alma em mineradoras, em empresas muito masculinizadas, muito machistas, uma cultura muito fechada. E o que eu tenho percebido é o quanto a nossa própria mente limita os nossos atos. O que a gente aprendeu desde lá pequenininha, né? E a gente hoje pratica ainda todas essas limitações. E é interessante que uma das coisas que a gente mais escuta nessas mineradoras, que a gente está falando com alta liderança, tá, de mineradoras,
é assim, sou de uma família, uma tradicional família mineira. E tenho muita coisa para me libertar disso. E muitos preconceitos e muita coisa enraizada. Né? Então, o que a gente percebe existe um lugar muito comum das mulheres, mas o que temos percebido existe saída. Existe saída. Então, assim, estamos no caminho certo e a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Posso complementar? Seguindo o que a Lu está falando, no meu primeiro emprego, que eu tive cargo de liderança, eu e mais 4 mulheres, numa mesa que, basicamente, se eu puxar aqui da memória, tinha quase 20 homens. Eu saí de lá porque eu desisti. Eu não quero tratar com liderança, não sou capaz, não vou ser ouvida, não é possível. E eu dei um downgrade na questão de cargo. Tem 1 ano, eu não aguentei. Falei, não nasci para isso, eu nasci para o meu sonho. Estudei tanto, batalhei tanto, quebrei tanto paradigma. E, por eu achar que eu não era capaz de eu dar ouvido para as outras pessoas, eu quase desisti. E aí tive a felicidade de sair de uma empresa, que era essa primeira que eu trabalhei, que tinha essa cultura muito machista, eram piadas machistas no meio da reunião, e todo mundo ria, achava que aquilo era normal. Eu achava também que era normal. Eu achava que eu era menos. E tive a felicidade de ir para uma empresa que tinha uma cultura totalmente diferente. Foi quando eu desabrochei. Eu fui morrendo de medo. Eu falei, será que eu vou dar conta? Não vou dar conta. Meu Deus, não vai dar certo. Em 2 anos, eu virei Latam. Em 2 anos, eu assumi uma outra responsabilidade. E não só eu, as pessoas acreditavam muito em mim, eu sentia, e eu comecei a acreditar que eu era capaz. Então, Lu, acho que suas palavras foram maravilhosas, porque a gente coloca muito peso em muitas situações que a gente passa, por escutar muito e por não ver o canhão, o potencial que a gente tem. Tá? Uma dúvida, você escuta muito falar de uma tradicional família mineira ou você é de uma família mineira? Eu sou também. Então somos Sou. Você reconheceu o sotaque, é isso? Pois é, eu fiquei na dúvida. Também sou de uma tradicional família mineira e eu acho que tem muitos estereótipos que a gente mesmo cria, né? Eu tive diferentes momentos assim na minha carreira, diferentes maturidades. Eu acho que tem uma grande diferença eu ter 20 anos no mercado e ser uma mulher do que o meu início de carreira sendo mulher. O tipo de desafio é muito diferente até da nossa segurança, né? No início de carreira, a gente já tem uma insegurança natural. E aí, sendo mulher, você acaba necessitando, em geral, se impor um pouco mais. Né? Se coloca uma cobrança de trabalhar mais para mostrar mais resultado. E eu tive a grata sorte, oportunidade, de entrar numa empresa quase no início da minha carreira, que era uma empresa que valorizava muito a diversidade. Mas a empresa é feita de pessoas. Nem todo mundo é igual. Né? Aliás, ninguém é igual a ninguém. Mas tem pessoas que são mais adequadas, mais, né, se respeitam mais o outro. E isso é muito importante no ambiente que você está. E o que eu vejo no meu início, eu me preocupava muito com como eu vestia, se eu passava uma visão de, será que eu mostro que eu sou um pouco mais velha? Né? Início de carreira, eu queria mostrar que eu era mais velha. Eu tenho miopia, eu estava sempre de óculos, porque aquilo me mostrava que eu era mais velha. Eu colocava roupas formais. Eu ia estar com uma blusa que parece uma toalha de mesa de pizzaria? Não ia estar. Né? Meu marido me fala isso o tempo inteiro. Não ia estar nunca. Você tem que confiar muito em você para isso. Eu ia estar sempre de escuro e tal, para eu parecer mais formal. Mas você vai se descobrindo também. Eu acho que muito é o que você falou da síndrome do impostor. Né? Você tem que confiar em você e isso leva tempo. E, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar nessa nossa autoconfiança e saber que você nunca é melhor ou pior que ninguém. Você tem mais habilidade em alguma coisa ou vai desenvolver aquilo. Mas você tem as suas especificidades. Você é diferente de alguém, você é autêntico. Quando a gente reconhece isso, a gente encontra melhor o nosso lugar.
Agora, é todo o ambiente que vai te receber da mesma maneira? Não, nunca. Eu me lembro quando eu estive na indústria de perfuração de petróleo, exploração de petróleo, que é muito masculino, extremamente masculino no ambiente, e tinha um cliente nosso que só tinha homens na empresa, e que ele me ligava e gritava e me desrespeitava. Eu olhava assim, ele trata as outras pessoas assim, até eu reconhecer o meu lugar e não chorar. E, né, ele me tratava muito mal, eu, lógico, não ia chorar na frente de ninguém, eu ia para o banheiro, chorava, ficava puta, queria matar o cara, desculpe a palavra que eu utilizei, mas queria matar o cara, até que eu respondi meio que à altura. Eu falei, opa, gostei disso. E aí você vai criando a sua autoconfiança também, e falar, desrespeito não, tem que ter uma barreira, né? Então, no momento que você se respeita e não permite que o outro não te respeite, você começa a ter mais autenticidade e ter mais segurança. Então, eu acho que na minha carreira foi um pouco disso. A cada ambiente que eu fui chegando, até você conquistar o seu espaço, você tem um pouco mais de segurança. Você sempre vai ter insegurança. Gente, tem insegurança, né? 20 anos de carreira tem insegurança, sim. Mas você tem que confiar em você mesmo. Você tem que te respeitar e saber que cada um tem a sua autenticidade. E nunca aceitar a falta de respeito. Desrespeito, jamais. E você tem que suportar isso e não aceitar que outros ou desrespeitem outra pessoa ou que você desrespeite. Senão você perde a moral, né, e a liberdade de querer que os outros também te respeitem, né? Querem complementar, meninas? Eu ia complementar com um pouquinho mais do mesmo, na verdade, né? Eu concordo totalmente que o maior desafio, e hoje eu enxergo isso, né? Há alguns anos atrás custava a entender, mora dentro de nós mesmos, né? É vencer aquilo que a gente pensa sobre nós. Então, é uma loucura isso, mas é real. Claro que se você está num ambiente predominantemente masculino, tem ambientes e ambientes, eu acho que é um pouco disso que você acabou de falar, né? Alguns ambientes mais, vamos dizer, favoráveis, né, a mulheres e outros menos, né, que ainda estão parados no tempo, mas minha carreira, quando começou, né, em banco, era super machista. O ambiente, eu não sei como está, enfim, hoje eu já sou sócia de uma boutique, então é um pouco diferente do ambiente de banco, mas eu acho que hoje até isso melhorou bastante, mas há 15 anos atrás era muito machista. Então, essa questão de ouvir piadas. E o que eu mais me identifiquei com a sua história é que eu achava super normal as piadas. Bobear, eu contava a piada também para outras pessoas depois e ria também a piada. Então, chega a ser uma loucura. E essa questão de superar, né, a própria necessidade quase que de compensar por ser mulher, né? Então, a gente quer fazer mais, a gente quer entregar mais, porque a gente acha que está sempre devendo. Porque eu vou sair de licença maternidade daqui a 20 dias, então eu tenho que trabalhar mais. Ou porque eu saí o ano passado e fiquei 3 meses. Então eu tenho que compensar, né? Você não pensa isso racionalmente, mas isso está dentro de nós, né? Porque eu saí para levar meu filho no pediatra. Olha, ninguém fez isso, só tem homem aqui. Então, assim, naturalmente eu tenho que compensar. Então, isso a gente não pensa de forma estruturada, mas está dentro da nossa mente e afeta a forma como os outros enxergam a gente também, porque a gente acaba não se impondo, a gente não sente confiança. Então, eu acho que eu senti muito também essa questão de, ao longo do tempo, eu fui ganhando mais maturidade. Eu ainda sou jovem, vou fazer 37 anos agora, e eu falo que eu estou vivendo, apesar de bem desafiador, né, 2 filhos, e trabalho com a M&A, porque M&A, acho que todo mundo sabe que são horas, né? Basta dizer que eu não dormi nos últimos 2 dias, que eu estou no meio de um fechamento de transação, então a palavra equilíbrio passa bem longe, né, de quem trabalha com M&A, equilíbrio de vida pessoal e profissional, mas é sentir ali que uma confiança, né, e chegar num nível de maturidade que você para de tentar se provar e foca no que dá para ser feito. Você já tem uma confiança de que você sabe fazer. Claro que você sempre tem que focar em aprender e extrair o melhor de novas situações, né, que sempre aparecem e são sempre ricas, mas parar de pensar, tem que me provar, assim, me importo muito com o que os outros estão pensando de mim,
e seguir, né? E fazer o seu melhor, e ter um pouco também de compaixão com você, né? Então, ninguém vai ser perfeito, várias horas os pratinhos vão cair, e está tudo bem, né? Depois a gente pega eles e faz de novo. Bom, para complementar aqui, escutando todas vocês, compartilho de histórias muito semelhantes de cada uma aqui. E é engraçado, existem uma série de desafios para a ascensão da mulher, né, num cargo de liderança, até você atingir esse cargo. E, escutando vocês, eu percebo que ainda existe o desafio também da manutenção da mulher no cargo de liderança, né? A gente percebe que muitas mulheres, quando alcançam esse cargo, algumas chegam a desistir, como a gente ouviu a história aqui, justamente por conta dessa alta pressão, dessa alta cobrança, jornadas duplas de trabalho, esse desgaste emocional e essa cobrança que nós mesmos temos enraizada dentro da gente, essa crença, essa autossabotagem que crescemos num ambiente, também sou mineira. É um painel de mineiras, tá achando? Então, crescemos nesse ambiente, né, esse ambiente de cobrança. Compartilho histórias bem semelhantes com a da Pri também. Eu também fiz uma transição de carreira para um mercado financeiro, um mercado extremamente machista. Eu vim da academia, então por muitos anos eu estava num ambiente de mestrado, doutorado, onde com as pessoas com mais liberdade de ideias, mais abertas às discussões. Então, entrar num mercado com um conservadorismo tão grande de ideias foi assustador, ainda é, porque a gente é triste isso, mas você vê mulheres validando alguns comportamentos dentro desse ambiente. Então, é onde a gente percebe que, putz, ainda temos um caminho muito longo pela frente para superar esses estereótipos que estão enraizados, né? Esses preconceitos estão enraizados na gente, onde que a gente vê próprias mulheres defendendo, acabando aceitando, para se manter na posição, para validar a sua posição frente aos líderes masculinos. Então, temos um desafio aí pela frente ainda. A gente começou falando de desafio e todas vocês trouxeram estratégias que vocês usaram para, de alguma maneira, superar esses desafios. E o que me vem na mente imagino que vocês tenham liderado outras mulheres ao longo dessa jornada. Como que os aprendizados que vocês tiveram nas jornadas pessoais ajudou a não só transformar a jornada dessa outra mulher em algo mais leve, menos penoso de certa forma, mas como vocês enxergam, quais ferramentas vocês enxergam que é preciso dar para treinar mulheres para novas líderes? Posso começar? Gente, assim, o que antecede tudo isso é o autoconhecimento. Não existe outra possibilidade. Eu não acredito em equilíbrio de vida profissional e pessoal, não acredito em nada disso. Porque eu acho que existem escolhas fundamentadas nos seus valores e no autoconhecimento. A partir do momento que você conhece quais são as suas potencialidades, quais são suas forças, quais são seus gaps, fica mais fácil de você ter uma carreira planejada para que você desfrute. O que eu mais ouço nos treinamentos é assim: eu perdi a infância dos meus filhos. Eu não tenho equilíbrio. Eu dediquei minha vida inteira profissional e hoje eu estou perdida. Ou então aquelas mulheres em altas posições dentro da empresa falando assim: eu não sei, se eu perder hoje meu sobrenome corporativo, eu não sei quem sou, não sei do que eu gosto. E aí, gente, eu acho que eu queria provocar uma reflexão no seguinte sentido: sem o sobrenome corporativo, quem é você? Se você não souber responder quais são suas forças, suas potencialidades, desculpa, mas está errado. Está errado. E o que é importante para você hoje? O que você gosta? Quais são as relações que você nutre? Como que está a sua linha de networking? Nós, mulheres, a gente se preocupa muito em provar, né? Em ser especialista em. A gente perde muito tempo com a técnica e o relacionamento fica a desejar. E aí o que acontece? Os homens chegam
na empresa do mesmo tempo que a gente, eles já fizeram ali a rodinha, já construíram toda uma relação e a gente não quer se tornar especialista. Isso a Sally Helgensen fala muito bem no livro dela. Eu fiz a especialização em liderança feminina com ela, e um dos 12 passos é esse, é saber se colocar, saber se posicionar. Só que esse posicionamento, gente, o que antecede é o autoconhecimento, não existe outra forma. Acrescentando no autoconhecimento, né, e linkando um pouco com o que você perguntou, o que da sua trajetória ajudou também a liderar outras mulheres. Eu me lembro muito de uma pessoa que eu liderei há uns 5, 7 anos atrás. Eu ainda não era mãe. Ela teve 2 gestações, saiu de licença maternidade durante os períodos que eu liderava ela. E ela trouxe para mim, em determinado momento, ela falou assim comigo, olha, você devia ser mais vulnerável. Foi o melhor feedback que eu recebi em toda a minha carreira. Eu já falei isso para ela e depois eu procurei ela e falei, desculpa em algumas coisas que eu fiz. E isso está muito linkado ao autoconhecimento. Se eu me conhecesse melhor naquela época, eu ia ver que eu estava querendo criar Eu criei uma armadura na minha frente que está relacionada à insegurança, você querer mostrar que você é durona. E uma das grandes vantagens da natureza feminina é a sua sensibilidade, é você ser muito humana. E eu estava querendo ser o contrário disso. E aí eu era muito dura com a minha equipe, eu mostrava para eles que estava tudo bem. O mundo estava caindo, mas está tudo bem, gente, o que está acontecendo? E isso eles falavam, o que está, né, acontecendo com essa pessoa? Será que ela não está vendo? E, na verdade, eu estava, mas eu estava tentando blindar aquilo. E, a partir do momento que eu passei a ser mais vulnerável, eu criei uma identidade muito maior com a minha equipe. E encontrei pessoas mais inspiradas ou mais engajadas no nosso dia a dia. E aí, quando eu virei mãe, eu refleti não só sobre esse feedback, mas como eu agi com ela, com 2 crianças pequenas. E eu era muito exigente, eu quase, assim, eu esperava que ela se dedicasse, entregasse no mesmo ritmo meu, que era recém-casada e não tinha filhos. E depois eu falei, gente, que psicopata que eu fui. Mas era uma falta de autoconhecimento, de reflexão e de entender o momento de cada um e ter empatia com aquilo. Então, a maternidade me mostrou muita coisa. Né? E eu não precisava ter que virar mãe para ver isso. Né? No meu caso, eu precisei virar mãe para cair minha ficha. Mas quem não é, e está aqui nesse bate-papo, quem não é ainda, ou não vai ser nunca, nem todo mundo tem a necessidade de querer, ou vai ser, mas tem empatia, tenta entender o outro. Um caso é a maternidade, outro pode ser qualquer outras coisas, mas tem empatia e respeite a individualidade de cada um. Acho que tem até aquela frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma líder, né? E é isso, gente. Nasce uma mãe, nasce uma líder. Isso é uma grande verdade. Como que a gente ouve inúmeros casos de mulheres que se tornam mães e depois são desligadas pelas empresas, ou que, enfim, inúmeros depoimentos de pessoas que acreditam que mães não são boas funcionárias ou não são comprometidas. Todas vocês têm filhos. Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Que vocês acham que a maternidade... A Marina falou um pouco agora, como a maternidade fez você, de certa forma, evoluir, ter uma perspectiva diferente. Como que vocês enxergam que a maternidade influenciou na vida de vocês nesse sentido de trazer um aprendizado e uma evolução? Eu li hoje uma reportagem, não sei quem que leu também, no Valor Econômico. Saiu hoje de manhã, eu até estava lendo e falei, nossa, sobre o tema que eu vou falar hoje à noite. Que falou uma frase que eu acredito muito ser perfeita, né? Que os filhos são os grandes laboratórios de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de soft skills, né? E eu compartilho muito, porque eu era exatamente assim também, antes de ter o meu primeiro filho, super dura, etc.
Eu acho que a maternidade, ela traz, né, ela quase que te exige rever a sua forma de viver, sua forma de pensar. Você tem algo que é muito mais prioritário, né, que é seu filho. Então, até te ajuda a colocar em perspectiva as coisas. Isso te ajuda muito a ter clareza em todas as situações. A gente usa muito isso, eu uso muito isso em várias situações difíceis do trabalho, né? Conseguir respirar. Bom, todo mundo aqui, não sei, acho que pelo que eu vi, todo mundo é mãe. Até situações estressantes com o filho, seu filho está doente, eventualmente é internado, você tem que estar ali, você tem que, né, respirar, você tem que saber enfrentar situações difíceis, né? Isso a gente leva para tudo, não dá para separar, né? A Priscila mãe, a Priscila dentro do escritório. Então a gente acaba tendo, eu acho que mais resiliência, mas muito mais empatia, muito mais no começo não, mas eu sinto que depois eu comecei a ter muito mais compaixão por mim mesma. Então falar não, calma, também não dá para exigir tanto. E eu não sei, eu acho que eu me tornei uma pessoa uma profissional, né, dentro do escritório, enfim, muito melhor. E eu acho que eu aprendo a cada dia com os meus filhos, né, e com a maternidade, essa questão de conseguir ser uma boa mãe, não deixar os pratinhos caírem no escritório, ser uma boa líder. Para mim foi transformacional, assim. Eu acho que um pouquinho da minha experiência. Ação complementar aqui. Quem ficou grávida foi a minha esposa. Então, eu, depois de 20 dias, já voltei a trabalhar, vida normal. E a minha filha tem 7 meses. Então, estou no começo dessa jornada ainda, estou aprendendo bastante coisa. Quando a Fá foi voltar a trabalhar, ela ficou desesperada. Ela tinha, na gravidez, ganhado um prêmio de segunda melhor vendedora do Brasil, na área dela. E ela, eu vou ser demitida, não vai dar certo, eu não vou conseguir, vai dar tudo errado. E eu olhava aquilo de fora, mas é tão óbvio, você ganhou um prêmio, você é super capaz, você é excelente no que você faz. Mas ela começou a duvidar de tudo. E o processo, né, até ela começar a trabalhar, ela voltou a trabalhar com as crenças dominantes que a gente tem. Não, mulher com filho não vai conseguir dar conta, não vai conseguir, vai ter problema com o filho, vai ter que voltar, isso e aquilo. Ela voltou faz um mês e pouco. Ontem ela já falou para mim, acho que eu vou tentar aquela promoção, vou tentar aumentar a minha área, porque ela voltou sendo a mesma pessoa que ela foi. Hoje a vida mudou demais, muda a cada dia, a gente vem aprendendo como lidar com uma bebezinha, como fazer a rotina, mas a pessoa que ela era, a capacidade que ela tinha, a inteligência que ela tinha, continua a mesma, não mudou. E foi muito transformador quando eu vi ela falando isso ontem, eu apoiando, falando, a gente consegue, o dia que você tiver que pernoitar, eu dou um jeito de vir para cá. Então, a parceria do casal ajuda o outro. E essas crenças que a gente tem, elas vão sumindo, porque você vai retomando a sua vida, você vai vendo que seu filho faz parte daquilo, e o que você escutou muito, né, que não dava, que não era possível, é possível sim. Legal, pessoal. Pensando aqui em conectar um pouquinho tudo que todo mundo falou, e voltando no início sobre o autoconhecimento, eu percebo como que tudo acaba sendo uma reação ali, tudo se conecta, está tudo conectado, né? Quando eu comecei a liderar a minha equipe há 4 anos atrás, eu já era mãe, minha filha Laura tem 7 anos hoje, e eu era a única mulher na empresa, então era nítido as diferenças de liderança ali, né, entre as equipes. E eu estava, né, em transição de carreira, então eu estava surtando, porque eu ficava pensando que eu tinha que buscar muito conhecimento. Eu falei, estou atrasada, eu tenho que buscar conhecimento, tenho que estudar muito, tenho que ir atrás de muita coisa. Obviamente, eu busquei conhecimento dentro da medida do tempo que eu tinha disponível para aquilo, mas ficou muito claro para mim ali, e onde eu agregava muito valor era justamente nessa parte de gestão das equipes, justamente por ter, provavelmente, por conta da maternidade, ter desenvolvido mais habilidades de empatia, habilidades que estão mais ligadas para o emocional, para conseguir gerir melhor a equipe. E quando você tem uma equipe, né, que tem ali uma gestora mais empática, uma gestora mais preocupada com ela, consequentemente, é uma equipe mais engajada, é uma equipe que vai entregar mais resultado. E, para uma líder, mãe, é muito importante saber delegar e confiar na sua equipe.
para poder desenvolver um bom trabalho. Porque a gente tem essa tendência, eu tinha muito disso, de querer abraçar tudo, estar por dentro de tudo. Eu tinha que saber de tudo que estava acontecendo dentro da minha equipe. E isso foi um dos importantes aprendizados ao longo desses 4 anos. Aprender que eu não ia dar conta de tudo e que era para isso que eu tinha uma equipe, que eu precisava confiar na minha equipe e aprender a delegar funções e confiar neles. Quando eles percebiam isso, que existia essa confiança, o resultado era muito melhor, a equipe era mais engajada, isso subia para as outras lideranças, todo mundo percebia, o resultado era nítido no restante da empresa, né? Então, mas para chegar nesse ponto, para entender isso, foi buscando muito autoconhecimento, foi lendo, foi buscando entender como eu poderia melhorar como gestora, o que a minha equipe precisava de mim, qual é o apoio que ela precisava receber de mim como líder, né, da minha pessoa ali. E o que eu precisava estar atento para estar oferecendo tudo isso para eles conseguirem desenvolver bem o trabalho deles. Então, no fim, está tudo bem linkado, né? E isso, o que é? É a cultura, né? O fomento de uma cultura mais inclusiva dentro da sua organização. E nós, mulheres, líderes em especial, temos um papel muito importante no fomento dessa cultura. E, por isso, é muito importante que a gente se una, se forme em grupos, crie debate, cria essa crença dentro da empresa para que outros setores sejam contaminados positivamente com essas iniciativas e a gente consiga avançar mais ainda nesse desafio, principalmente para nós que temos essa dupla jornada, que ficamos exaustas por ter muito trabalho, né? Então, tentando linkar um pouquinho aqui, essa é a minha contribuição. Agora sim. Você falou perfeitamente o que eu queria perguntar agora, Mariana, porque a gente falou bastante sobre autoconhecimento, falamos sobre ter pessoas que nos inspiram. Eu queria falar um pouquinho sobre ter uma rede de apoio. Então, acho que isso faz muito parte da vida pessoal e também da vida profissional. Isso aconteceu para vocês? Vocês incentivam isso de alguma forma dentro dos ambientes de trabalho de cada uma de vocês, de terem grupos de afinidade, de terem diversidade, de trazerem representação? Como que é isso dentro dos ambientes em que vocês vivem? Como que vocês trabalham para criar essas redes em que as pessoas se sintam cada vez mais seguras e incluídas também? Gente, é assim, rede de apoio é tudo, né? Porque em todos os sentidos. E principalmente as pessoas próximas. Por isso que é a importância de você ter pessoas que você apoia e é apoiada em todos os sentidos. No início da minha carreira, eu estava ouvindo as histórias aqui, eu lembrei, eu advogava e fazia muita audiência. E eu estava com um bebê. E eu levei para a audiência o bebê. Gente, a cara do juiz, quando eu entrei com o bebê na sala de audiência para fazer audiência, ele só faltou pedir para deixar com alguém ali atrás. Entendeu? E realmente era um dia que eu não tinha... A minha família mora em Minas, então, assim, quando eu precisava, a minha mãe vinha, mas, normalmente, meu marido trabalhando, aquela correria, e foi isso. Agora, naquela época, eu não tinha uma rede de apoio eficaz, assim, que eu pudesse contar. Então, hoje, eu incentivo tudo que é possível. Eu trabalho com redes, né? No IVG, nós temos 600 mulheres. E todas elas, em todos os momentos, a gente fala, aumente a sua rede de apoio. Porque é essa rede de apoio que vai te favorecer e te viabilizar ter uma vida social, ter um autocuidado eficaz, ter um posicionamento firme. Como eu disse, eu acho que nasce uma mãe, nasce uma líder. Sim, porque a gente aumenta a nossa sensibilidade, como você falou, e essa sensibilidade precisa ser muito valorizada dentro das empresas. E a gente tem que desmistificar o estereótipo que, para você ser uma boa líder, você tem que se masculinizar, você tem que se posicionar agressivamente, você tem que pau na mesa. Não é nada disso, gente. Você pode ser quem você é de uma forma firme, assertiva, e dizer o que você pensa, se colocar na hora certa, não permitir que as pessoas te interrompam, que você termine de concluir sua ideia. Mas de onde vem tudo isso? De um posicionamento firme. E
de uma rede de apoio eficaz, porque você tendo seu filho ali, sabendo que está bem cuidado, você tem essa força para se posicionar. Eu vou, Ju, só uma coisa, Luciana, que a rede de apoio, quando você tem um filho, ela é necessária. Mas eu também acredito que é muito importante você ter uma rede de apoio para você poder conversar, que é o que nós mulheres fazemos na mesa do bar, como vocês bem comentaram. Quiçá os homens tivessem uma rede de apoio para discutir sobre assuntos sensíveis e tópicos um pouco mais femininos, entre muitas aspas, acho que a gente teria um universo bem melhor para todos nós. Você sabe que eu estava participando do evento da Ana Paula Padrão esse final de semana, no sábado, e teve a CEO, não vou lembrar agora de onde é, da L'Oréal. Desculpa, não tenho certeza, mas eu vou lembrar qual é a CEO que estava falando no painel, e ela deu uma ideia sensacional, gente. Ela criou um grupo de WhatsApp com várias amigas, várias pessoas da empresa, amigas, não, um monte de mulher. E toda vez que ela precisava se posicionar, ou que ela tinha posicionado de certa forma, ela jogava lá. E, naquele momento, para ela, foi super importante. E para outras pessoas também que precisavam se posicionar e não sabia como. Então, gente, um grupo simples de WhatsApp, uma mulher apoiando a outra, isso é sororidade. Né? E facilitou para caramba. Gente, eu falei de tal forma na reunião, será que eu fui agressiva demais? Será que eu errei? E ali você recebe diversos apoios, e isso favoreceu. Isso é uma rede de apoio também. Você tem que aumentar a sua rede de apoio agora, 7 meses. Gente, rede de apoio... enfim, lá em casa a gente não tem uma rede de apoio grande. Meu pai faleceu quando a Fá estava grávida de 7 meses, e ele era minha rede de apoio convicta. Eu falei, meu pai que vai me ajudar, minha mãe mora fora. Enfim, descobrimos aos trancos e barrancos que é muito necessário. A gente achou que a gente era a China guerreira, que a gente ia fazer tudo acontecer e mais um pouco lá. Descobrimos que não é possível. Hoje a gente conta com escola, tudo que aparece a gente faz, mas eu não via muito a rede de apoio até eu ser mãe, né? Tanto que quando vocês começaram a comentar de rede de apoio de mulheres, eu falei, nossa, gente, será que eu estou fazendo algumas redes de apoio? Eu nem percebi. Porque quando a gente tem coragem de falar o que a gente é, o que a gente quer, o que a gente faz, não ter medo do que as pessoas vão pensar ou julgar, a gente vai inspirando outras pessoas. E no seu comentário eu fui lembrando, falei, gente, toda vez que eu faço um vídeo, que eu vou lá e bato no RH e falo, pô, cadê os direitos? A gente tem que ter também. Eu sou a primeira pessoa que é homossexual e teve filho aqui, eu também tenho o mesmo direito, eu tenho que ter licença, eu tenho que ter isso. E aí eu vou recebendo mensagem. Isso aí me inspirou. Eu também fui lá, eu também fiz isso. Hoje saiu o vídeo das mães na empresa, eu recebi várias mensagens, uma pessoa me parou do banheiro e falou, nossa, eu passei pela mesma coisa que você? Eu não achava que ia ser mãe, e eu acabei sendo mãe, enfim, e nem outras coisas que eu falei. E as pessoas vão criando coragem, elas vão falando uma para a outra vai tendo coragem de fazer aquilo. E, inconscientemente, diferente do que você falou, do WhatsApp, essa rede de apoio vai se formando. Então, só complementando. Eu ia falar um pouco do inconsciente mesmo, né? Existem alguns grupos, né, que podem ser criados, WhatsApps e grupos naturais que acabam acontecendo, mas a gente cria uma rede de apoio inconsciente também, né? E eu acho que é muito da gente também não fazer o que a gente não quer que seja feito com a gente e vice-versa. Eu vivenciei uma situação, algo que aconteceu comigo há uns 5 anos atrás, que uma mulher da empresa veio falar comigo, olha, você sabe que tem uma fofoca tal acontecendo, algo a meu respeito. E ela estava ecoando aquela fofoca, né? E vindo falar para mim, mas você falou alguma coisa? Não, eu estou vindo te contar. Eu falei, mas eu esperava que você tivesse falado algo. O que vocês estão conversando a respeito desse assunto? Sendo correto ou não? Eu não estava lá, eu não estava presente para falar sobre mim. Então, e era uma pessoa refletindo algo que não me fazia bem. E, a partir daí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que é muito importante, e é muito importante, gente, você estar atento a isso. Então, você comentou, olha, não deixar que a pessoa te interrompa. Não deixa que te interrompa, mas se interromper outra mulher, fala, espera aí, ela está terminando de falar?
daqui a pouco você fala? Aí tá, aí a pessoa fala, não, agora você pode falar. Não é só para a gente, né? E isso você cria uma rede de apoio um pouco natural. A pessoa, nossa, obrigada. Você fala, nossa, mas era óbvio, né? A pessoa tem que te respeitar. Só que não é tão óbvio assim, né? E as coisas naturalmente vão acontecendo. E eu não tenho uma rede de apoio tão grande também. Minha família e a do meu marido estão todas em Belo Horizonte, né? A família de nós dois. Mas a rede de apoio que a gente criou aqui está muito relacionada às nossas escolhas também, né? E primeiro, o parceiro que você escolhe também faz parte dessa rede de apoio. Eu não poderia estar na posição que eu estou hoje. Com certeza poderia, a gente dá um jeito, mas não seria tão confortável. Não que seja fácil, mas é muito mais confortável tendo alguém que esteja do seu lado que tenha a mesma visão e identidade que a sua. Para mim, a mesma responsabilidade que eu tenho é a responsabilidade que o meu marido tem. E ele age assim. Muitas vezes eu vejo ele muito mais presente com o meu filho do que eu. Eu tive uma feira semana passada, a Júlia até comentou, que eu dei blackout por uma semana. E tudo bem, estava combinado que era blackout por uma semana, ele estava ali. Essa semana ele está viajando. Então, tirando agora que eu estou aqui, eu estive ali muito mais presente. Então, tem que ter um combinado também. E eu tenho pessoas de confiança, apesar de poucas, são pessoas que eu confio muito, que eu posso também me sentir confortável de deixar o meu filho naquele momento que eu preciso. Então, não necessariamente você vai ter uma rede enorme, porque nem sempre a gente é super sociável, tem a possibilidade, mas veja quem você pode confiar. Tenha 2, 3 pessoas que você pode confiar e fortaleça essa rede de apoio. Porque se você não tem tanto tempo, assegure que o tempo que você tem, fortaleça aquela pouca rede de apoio que você tem para estar cada vez mais próximo e criar essa confiança. Isso faz muita diferença. Você estava falando, Marina, me lembrei de alguns dos vídeos da Brené Brown, que eu gosto muito de assistir, porque eu acho que ela é uma pessoa tem uma sabedoria. Ela fala que qualquer relacionamento, a gente espera que seja 50-50. Então, eu tenho que dar 50% e o outro lado tem que dar 50%. E, invariavelmente, não é assim que acontece. Tem dia que você tem 20% para dar, o outro tem 80%, beleza, deu 100 na soma. Mas tem dia que você tem 10, o outro tem 5. Você vai fazer o quê? Você tem que fazer funcionar do jeito que está. E é muito interessante ver que, para que a gente consiga ter carreiras que prosperem, e não importa se prosperar é seguir o caminho, na minha visão, prosperar é seguir um caminho que te deixa feliz, independente de se o seu sonho é se tornar presidente de alguma coisa ou se o seu sonho é executar bem o trabalho que você executa hoje. É você conseguir encontrar um caminho que te traga equilíbrio nesse sentido, que te deixe em paz com o que você está fazendo. Então, independente de, eu estou me dedicando muito para o meu trabalho e pouco para o meu filho, como a Marina falou essa semana. Beleza, é uma semana, você está em paz com isso, porque você sabe que você consegue trilhar um caminho diferente em outros momentos do ano. Então, acho genial essa ideia de que a gente tem que dar aquilo que a gente tem disponível naquele momento. É isso que nós, como mulheres, temos dificuldade de enxergar. A gente sempre acha que a gente tem que dar 100% no trabalho, 100% em casa e ainda sobrar um pouquinho para cuidar da gente. E muitas vezes não é isso que temos, né? Chega no fim do dia, essa conta não fecha. Hoje eu posso complementar? O primeiro conselho que eu recebi foi da minha chefe, que hoje ela é VP da empresa que eu trabalho. Ela tem 2 filhos. E aí, quando eu comentei que a Flávia estava grávida, que a gente ia ter uma bebê, ela falou, não se cobre. Porque, na época eu não entendi. Eu falei, não estou me cobrando, vai dar tudo certo. Quando a Bia nasceu, a primeira vez que eu cheguei em casa, ela estava dormindo, eu falei, não, meu mundo acabou. Meu Deus do céu, como eu cheguei às 7 horas, eu devia ter chegado às 6h30 para ter dado um abraço nela. E fiquei mal outro dia. E aí, quando eu cheguei, fiquei 10 minutos, eu fiquei mal também, porque eu deveria ter ficado 20, e isso começou a virar um ciclo para mim. E aí eu fui começando... Aí caiu a ficha, falei, agora não se cobre. Faça o que você consegue naquele momento. Tem dias que você consegue ficar o dia inteiro, tem dias que você consegue ficar 10 minutos. Essa parte da parceria é incrível com a pessoa que você está, com o seu ciclo, porque isso garante, né, que aquele motor ganhe tração e caminhe.
Mas, só complementando, isso é muito importante, que não é todo dia, até o dia que você chega mais cedo, às vezes você não tem 100% do seu gás para fazer, para estar com seu filho, para estar com a sua família. Enfim, se eu fosse dar o conselho para vocês, é o mesmo que eu recebi. Não se cobrem, gente, vai dar tudo certo. E o seu melhor, que às vezes você acha que não foi nada, para o seu filho, para a sua família, para os seus amigos, familiares, às vezes é muita coisa e muito mais do que a gente imagina. Cobrança e culpa, né? As palavras que mais aparecem aqui. Um grande aprendizado que eu tive foi assim. Uma vez, uma pessoa me perguntou assim, o que você gosta de fazer? Como é que está seu currículo? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Eu parei a pensar, falei, gente do céu, se me perguntasse dos meus filhos, eu ia falar assim, despejar. Então, eu percebi que, durante muito tempo na minha vida, eu me dediquei muito, mas muito, em excesso, por esse medo da culpa. E olha que tem toda uma psicologia por trás, mas, minha filha, casa de ferreiro, espeto de pau. E assim, eu estava deixando de me olhar. Aí eu falei, espera um pouquinho, do que eu gosto? O que me faz bem? Caminhar num parque me faz bem? Sentar com uma amiga para tomar um café, para bater papo, me faz bem? Cadê? Por que eu não estou fazendo? Estar com meus filhos me faz bem? Faz muito. Mas é tempo de qualidade, não é quantidade. E aí tem uma diferença brutal. E aí, como semana que vem, segunda, terça e quarta, eu vou estar fora, e meu marido, agora adolescente, ele é um excelente pai. Quando eu era criança, ele tinha uma dificuldade imensa para o momento de carreira também. Então, eu não tive essa ajuda. Eu não tive esse 50. Não tive esse 50. Tive que me virar muitas vezes sozinha. Mas, hoje, ele vai dar esse suporte de cuidar, de levar para a escola, são uns 15 pães por dia, 24 bananas, porque são 2... Né? É isso mesmo, gente. E é isso. É tempo de qualidade. Isso faz uma grande diferença. Bom, para a gente ir se encaminhando para o final, a gente tem mais alguns minutos, eu queria que a Ju falou uma coisa agora, que é que mensagem vocês deixariam. Então, vocês têm aí carreiras com muitas experiências, de áreas diferentes, com muitas pessoas lideradas. Que mensagem vocês deixariam para uma mulher que está com medo ou quer seguir uma carreira de liderança e não sabe exatamente o que tem que desenvolver? Ou para uma mulher que é mãe e está com aquela questão de ou querendo ter um filho e não sabe se é o momento correto, ou achando que vai atrapalhar a sua vida? Que mensagem vocês deixariam para essas pessoas? Podemos começar por aqui agora? Bom, pensando numa mulher que está buscando uma carreira, né, de liderança e pensando também na maternidade, o que eu posso dizer que é o mais recente aprendizado meu para essa mulher, o que eu aprendi mais recentemente é que o meu tempo é um bem muito valioso. Hoje, quando eu olho em tudo que eu faço, eu tento gerenciar de uma forma mais estratégica possível o meu tempo para, quando eu estiver com a minha família, eu estar 100% com a minha família, tendo um tempo de qualidade, para, quando eu estiver no meu trabalho, eu estar 100% dedicada ao meu trabalho, num tempo de qualidade no meu trabalho. Então, busque esse conhecimento de aprender a gerenciar o seu tempo de uma forma mais estratégica. Não é um tempo de longo prazo, um curto tempo, é um dia. Faça esse exercício, comece a inserir isso na sua vida, porque isso vai ser importante para você a partir do momento que você tiver uma dupla jornada num cargo de liderança. Administrar seu tempo vai ser um diferencial muito grande para você, né? E, aliado a isso, busque autoconhecimento, né? Saiba, se conheça mais, se desenvolva mais para além do tecnês, para além do que você é melhor na sua profissão específica, né? Desenvolva suas soft skills, né? Seu lado empático, justamente que isso vai te trazer um diferencial muito grande numa posição de liderança e vai te ajudar a lidar melhor com os momentos de exaustão, porque nem tudo é flores. Você vai ter momentos muito difíceis durante esse processo e você vai precisar ser resiliente, forte
Então, inteligência emocional, né, muito se fala hoje. Se entenda, né, busque para que você consiga superar esses momentos e fortaleça seu network, sua rede de apoio. Seria um resumão aqui do que eu aconselharia para essa pessoa. Eu acho que é um pouco de tudo que a gente já falou, né? Então, eu diria que o autoconhecimento é essencial, né, para a gente chegar numa confiança natural, né, e não querer ser confiante, e naturalmente estar confiante. Então, sem dúvida, o autoconhecimento, para você ser uma boa líder, para você não ser muito dura, para você conseguir se colocar no lugar do próximo, conseguir ter humildade também para algumas situações que você não tem a resposta e, eventualmente, seu time vai ter a resposta. Isso é maravilhoso, né? E uma coisa que foi falada aqui também, e que a gente aprende muito com a maternidade, é parar de querer abraçar o mundo e controlar tudo, né? Principalmente quem tem a síndrome de atenção a detalhe, perfeccionismo, aí vai mais longe ainda. Então, naturalmente, a gente, quando vira mãe, a gente é obrigada a parar de querer abraçar o mundo, porque realmente a gente não dá conta, né? E está tudo bem, né? A gente tem que saber lidar com isso. E quando a gente espelha isso para a questão de liderança, é você realmente confiar mais no seu time, dar mais, soltá-los mais, né? Deixá-los amadurecer, crescer, ter ideias. Então, parar de controlar, né, aquele micromanagement e dar um pouco mais de autonomia, né, para o pessoal também conseguir trazer, ser criativo, pensar de outra forma que às vezes você não pensa. Então, vem muito da humildade também. E eu acho que isso é bem importante para um líder, né? E também sempre inspirar, né? O líder, acho que o pessoal tem que respeitar você não por medo, né? E sim por respeito, por você ser uma pessoa inspiradora, uma pessoa que eles desejam, enfim, né? Chegar lá no nível de conhecimento ou no nível de soft skills. Então, um pouco disso. E quem está com medo e pensando, não necessariamente com medo, né, de em ter um filho e é uma pessoa que leva bastante a sério a carreira e está com esse medo, eu acho que é um medo natural, não dá muito para qualquer dica aqui tirar um pouquinho desse medo, porque a maternidade ela já vem com muitos medos, né, que não tem nada a ver necessariamente com carreira, mas com algo desconhecido. Mas eu acho que é um pouco do que foi dito, né, de não se cobrar tanto, entender que é uma fase e ver se o lugar que você está inserido, em termos de empresa, é uma empresa que você realmente acha que valoriza, né, que faz sentido para você, que se encaixa no seu novo formato, né, porque isso é uma mudança de vida, né, você se tornar mãe. Tem necessidades que aparecem, levar o filho no pediatra, eu busco o meu filho na escola sempre quando eu consigo, porque é bem no horário do almoço. Quando eu não consigo dar aquela dorzinha, né, porque é um momentinho que eu vejo ele durante o dia. Tento almoçar com ele quando dá, mas quando não dá também, né, eu tenho a felicidade de morar bem perto do meu trabalho. Então, assim, a gente faz o que dá, um pouco do que também foi dito, tempo de qualidade. Mas assim, procurar estar numa empresa onde tenha também o pessoal, os líderes da empresa tenham uma visão de quase que uma visão mais moderna sobre o assunto, né? Essa questão de flexibilidade. Pô, você está entregando? Ótimo. Não importa se você saiu 3 horas para levar seu filho, mas você está entregando, você está indo bem, você está performando, você está liderando seu time, ou sendo liderado, mas performando. Então, está tudo bem, né? E são algumas empresas, eu acho que hoje em dia a gente já vê bastante dessa tendência, cada vez mais. Mas nem toda empresa, infelizmente, ainda pensa dessa forma. Então, entender também se você está no lugar certo para esse movimento. Infelizmente, não são todas que têm esse, vamos dizer assim, acolhem, né, uma mãe, e isso não prejudica a carreira em termos de promoção, etc. Acho que eu diria isso. Falou bastante coisa. Não deixei nada. Que eu acho que para a gente faz muito sentido, né? Mas talvez eu queria trazer então, adicionando a esses pontos que vocês trouxeram já muito bem. Gente, não romantizem. Não vai ser fácil. Ponto.
Não vai ter nenhum lugar que vocês vão trabalhar de 8 às 6 e levar o filho todo dia para a escola, e buscar, e levar no médico toda vez. E não vai acontecer. Ou pode acontecer se você tiver um tipo de escolha de carreira diferente. Assim, você ser VP de uma multinacional e querer levar seu filho, não vai, pessoal. Escolhas. Tem que ter escolhas. O que você quer? Faça uma análise de qual é a sua rota de sucesso. E recalcule a rota todo ano, porque a rota que eu defini há 20 anos atrás, para hoje, ela é completamente diferente. Então, recalcule a rota. E não romantize, porque senão você vai se frustrar. Eu quero estar numa empresa que vai ser maravilhosa, que me respeita, que vai saber que eu vou entrar no horário, sair, eu vou levar meu filho. Sim, pessoal, não é assim que funciona. Eu, felizmente, estou numa empresa que respeita muito, que valoriza muito o profissional, mas eu não consigo estar no cargo que eu estou hoje e ver o meu filho o tanto que eu gostaria de ver. Mas foi uma escolha, ninguém está me obrigando a estar no cargo que eu estou e trabalhar o tanto que eu trabalho. Eu optei por isso. Mas, final de semana, eu faço de tudo para eu me desligar, desconectar. Então, eu sei que eu trabalho quase todos os dias até 9 horas da noite. E é a maneira que eu me ajustei. Agora, final de semana, eu normalmente desligo o computador na sexta e eu abro na segunda de manhã. Então, o final de semana é a minha escolha estar com a minha família. É a maneira que eu escolhi. Talvez para algumas de vocês, nossa, mas ela não vê o filho que vai dormir na hora que ele vai dormir. Não vejo, pessoal. É o meu caso. Agora, hoje, eu estava saindo da empresa, vindo para cá, uma pessoa do meu time falou, então vamos fazer essa reunião amanhã, 8 horas da manhã? Falei, não, porque é o horário que eu vou levar o meu filho na escola. Então, assim, saiba também fazer escolhas, o momento que você quer estar mais próximo, que você precisa estar mais próximo, o que te completa, me completa eu estar com meu filho no final de semana e saber que ele está sendo muito bem assistido durante a semana e que o pai consegue dar banho nele quase todos os dias. Eu não. E o meu marido é muito bem-sucedido na visão dele, e, além disso, ele tem um cargo muito alto na posição dele, na empresa que ele trabalha, mas ele consegue fazer isso, ele trabalha mais de home office, enfim. Eu acho que é uma questão de escolhas. Mas eu não sei o que é sucesso para mim. Tem várias maneiras de você descobrir. Você pode fazer terapia. Você pode fazer correr, está na moda correr. Pode contar ladrilho, natação. Assim, tem várias formas de você se autoconhecer e refletir o que é sucesso para cada um de nós. Mas isso é crucial. O que é sucesso para você? Senão, você vai se frustrar loucamente. Acho que isso é a primeira. Sai daqui e fala o que é sucesso para mim. Tá. A partir daqui, como que eu ajusto isso? Porque nem todo mundo precisa ser VP. Não. Às vezes, não é sucesso para a pessoa. O que é sucesso? Define e seja feliz com isso. Não se compara com um coleguinha do lado. Isso é muito importante. Então, é isso, gente. Não vai ser romântico, mas a gente tem que ser feliz com o que a gente escolhe. Só reflexões fáceis, né? Quem é você? O que é sucesso para você? Sem culpa. O que mais na lista de coisas fáceis que a gente disse que a gente tem que sair daqui e fazer hoje? Super fácil. Simples. Super simples. Vou tentar falar um pouco diferente, falar um pouco de liderança. O óbvio, mas às vezes o óbvio não é tão óbvio, gente. Estudem muito. Sejam especialistas naquilo que vocês gostam e vocês querem fazer. Trabalhem bastante. Foquem em resultado. Eu lembro que no meu trabalho, minha antiga chefe falou, foca no que você vai fazer. O cara está falando alguma coisa, mas você não é isso. Faça o que você... Vai lá e faça o que você tem que fazer. Errei, saí da empresa, me frustrei, acreditei em que todo mundo falou. Hoje, olhando para trás, eu falo... E hoje eu sou muito focada naquilo. Acho que a organização do tempo parece simples de falar, é super difícil de fazer, mas, se você estiver fazendo aquilo, se dedique 100%. O tempo de qualidade, sua frase foi perfeita. E hoje eu entendo, né, o que é tempo e o que é tempo de qualidade. Então, estudem, foquem bastante naquilo que vocês querem,
Busquem resultado, independente do que está acontecendo ao seu redor, foquem em levar resultados. A maioria das pessoas que crescem, não vou falar todo mundo, mas crescem porque entregam, crescem porque apresentam, crescem porque dão resultado. E é isso que vai ter na nossa carreira. Tenham um gol, tenham uma meta. Eu tinha uma meta, desfiz a meta, voltei na meta hoje, falei, não, vou parar aqui. Aí fui promovida, falei, não, vamos tentar mais um pouco. Aí hoje eu falo, não, tá bom, porque assim eu consigo pelo menos levar minha filha na escola, não consigo buscar, mas tudo bem. Mas a gente vai se renovando, e o autoconhecimento traz isso. A gente se conhecendo mais, a gente vai vendo que a gente é capaz, e quando a gente se dá a oportunidade de testar algumas coisas, tira algumas crenças dominantes, que eu não achei que eu fosse ser mãe, tá? Minha esposa chegou e falou, eu quero ser mãe, você quer ficar comigo é assim ou não é? Eu falei, tudo bem, vamos lá, vamos ver como é. Hoje eu falo, gente, porque eu não fiz isso antes, é maravilhoso, é lindo, e por aí vai. Não romantize, mas é incrível. Eu estava vendo o vídeo da Bia antes de começar e estava rindo sozinha. Às vezes eu estou no trabalho estressada, eu abro a foto dela, aquilo muda meu dia. Às vezes eu chego em casa estressadíssima, eu abro a porta, ela está dançando lá a pipoquinha. Eu, ai, meu Deus, pronto, esqueço tudo naquele momento, vivo aquilo com ela. Depois que ela vai dormir, a gente se mergulha em algumas outras coisas. Tudo que vocês falaram é incrível e eu não vou repetir, mas existem alguns passos que dão certo para a maioria das pessoas. Então, busquem, acreditem em vocês. Tá? Acho que a nossa maior barreira somos nós mesmos. Tá bom? Então, acreditem, foquem, não tenham medo, desfaçam suas crenças, tentem por um outro caminho. Nenhum caminho é o único caminho, existem vários. Tá? E desejo que todo mundo seja muito feliz e conquiste tudo aquilo que quer, independente do que vocês almejam, do que vocês querem, se é filho, se é carreira, se é vários filhos, enfim, gente. Sejam felizes, acreditem, busquem, que dá certo. Bu, antes de passar a palavra para você, a sua fala, Ju, me lembrou de um TED Talk que eu assisti, de uma moça que ela fala... existe no inglês a frase muito famosa que é fake it until you make it. Então, finge até dar certo. E ela transfigurou isso para fake it until you become it. Então, para a gente, em momentos de falta de confiança ou que a gente está duvidando das escolhas que a gente fez, vai tentando. Finge até que você se torne aquilo que você achou que você ia ser. Então, no exemplo da Marina, ela se fazia de durona para parecer mais... para ser uma líder melhor, mas se torne uma líder melhor de alguma maneira, e aí... evolua, né? Dê esse passo para cima, faz o que você tiver que fazer para conseguir chegar naquele momento, mas depois deixa as armaduras para trás. Acho que isso também pode ajudar muito. Vai lá. Gente, eu acredito muito em equidade de gênero. Equidade de gênero, eu acho que é assim. Quando você está dentro de um lugar, você está liderando e você consegue se posicionar para ter os mesmos direitos. É uma luta diária. A ONU tem aí a meta, né, até 2030, de 50% de mulheres na liderança. Mas o que a gente tem acompanhado é que muitas mulheres chegam na liderança e desistem da liderança. Por quê? Porque escolhas mal feitas, escolhas que não foram baseadas nos seus valores pessoais. E muitas delas nem sabem quais são os valores que elas têm, que elas possuem. Não tem um propósito de vida definido. Então, para mim, quando você fala de liderança, tem um propósito de vida pessoal, profissional, bem definido. Faça escolhas com base em todos os aspectos que você considera importante da sua vida, pessoal, profissional, espiritual, família, estudo, intelecto. Como que você vai investir em tudo isso? Qual o tempo que você vai destinar para cada questão? É óbvio que não dá para romantizar nada. A gente vive uma vida que não é fácil, a gente tem que se dividir em muitos papéis, só que quando esses papéis estão claros e baseados no que a gente acredita, a gente tem como crença e valores, eles se tornam mais fáceis, porque a gente começa a executar e ter um prazer de viver. Tem uma motivação para levantar. Então, gente, o que eu digo é assim, é legal chegar na liderança. Hoje eu lidero um programa gigante de 1.200 pessoas. É maravilhoso. Nós temos 3 mentoras do programa aqui hoje. É incrível. É muito bom.
Só que o que está por base, o que está por baixo disso tudo? Todas as questões que eu acredito. E assim, quando eu falo, eu inspiro outras pessoas e essa inspiração atrai mais pessoas. Isso que faz sentido, porque senão, minha filha, é liderar por liderar não adianta nada, né? Liderar é fazer besteira, liderar com máscaras, não adianta. Eu acredito na autenticidade. Quando nós somos autênticas, uma liderança autêntica é aquela liderança que é baseada nos valores pessoais, naquilo que você acredita. Quando você consegue exalar isso, quando você consegue colocar isso para fora, você atrai as pessoas com a mesma energia que você, a mesma vibe que você tem. E aí o negócio flui de tal forma que é impressionante. Concordo? Para a gente fechar, eu queria trazer um dado aqui de um reporte da Deloitte que saiu recentemente sobre a presença de mulheres em boards, em posições de liderança. Em 2018, quando esse estudo foi feito, a previsão de equidade dentro de cargos de board e conselhos era em 2052. Esse relatório foi repetido em 2021 e esse tempo vem diminuindo, né? A nossa perspectiva vem diminuindo. Então, para os estudos com base nos dados de 2023, a expectativa é que haja paridade em ambientes até mais inóspitos do que o nosso dia a dia, como chair, boards, enfim, altíssimas lideranças. A paridade está prevista para 2038. Então, caiu quase 15 anos aí nesse período. E o que eu espero que, com esse papo que a gente teve aqui hoje, também com os diversos momentos em que esse assunto de liderança feminina surge, é que a gente consiga encurtar essa distância cada vez mais. Porque eu acredito muito que organizações que têm mais diversidade, que têm mais multiplicidade, mais mulheres na liderança, são organizações muito mais saudáveis, não só para as pessoas, mas para as próprias organizações. Quantas vezes não vimos empresas que atingem melhores resultados com mais diversidade e mais equidade dentro das instituições? Então, agradecer... Pode falar? Deixa eu só complementar um fato. O ano passado, nós fizemos o ano todo com uma empresa automobilística muito, mas muito machista, e que tinha só 8% de mulheres na liderança. Nós terminamos o ano com 22% de mulheres na liderança. Só que sabe o que foi muito, que contribuiu muito com esse processo? Letramento masculino. E sabe como foi feito? Um diretor, ele estava na reunião de supervisão de mentoria e ele falou assim: gente, eu acredito tanto nesse processo que eu até promovi uma mulher semana passada. Socorro. Só que eu já tinha conversado com a mentorada e ela falou do incômodo disso, dessa fala dele na frente de todas as pessoas, e ela se posicionou. E aí eu falei para ele assim: então, vamos vem cá. Quais são as competências dela? Aí ele começou a elencar, eu falei assim: então você promoveu pelas competências, não por ela ser mulher. Não para cumprir a cota, né? Não para cumprir a cota. Então, gente, se tem algo que a gente pode fazer pela equidade, é letramento. Às vezes não é por maldade, é por desconhecimento, é por uma cultura que nos trouxe até aqui. Então, quando a gente fala e a gente se posiciona, não com agressividade, mas com delicadeza, e fala assim: não é bem assim. As coisas começam a mudar, o cenário muda. Então, eu sugiro para vocês que estão nos assistindo, para a gente que está aqui, todas essas pessoas que estão aqui, assim, tenha sensibilidade, tenha tato, assim, cuidado ao falar, né? Principalmente quando você está falando de equidade. Obrigada a vocês pelos maravilhosos depoimentos e contribuições que deixaram. Espero que a gente, juntos, aí, consiga diminuir cada vez mais. Então, a meta é 2026, daqui 2 anos, equidade. Espero que a gente saia com esse gás para continuar mudando aí, ajudando pessoas e mudando vidas. Obrigada pela participação de todos. Vou deixar um tempinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente tem um espaço para Q&A. Não sei se alguém pode também nos dar um apoio, ver se tem alguma pergunta online. Mas agradecer a presença e a gente pode encerrar por aqui. Perguntas? Pode falar.
acabou de fazer 11 meses, eu estou aí no começo da minha jornada na maternidade. Eu decidi, a minha gravidez foi planejada, mas foi desavisada. Eu não fui a pessoa. E eu acho que mulheres em cargos de liderança, em geral, não têm esse perfil de quem sempre sonhou em ser mãe, nossa, fez disso a vida delas e tal. É o meu caso, e a maioria das que eu conheço também não. Em determinado momento bateu ali, foi fazer, mas eu não sei. E eu fui meio, vou ter filho. Fui meio desavisada mesmo. Foi, vou fazer então, tá bom, chegou este momento, né? Cheguei numa idade que eu tinha que tomar uma decisão ali. E foi uma revolução muito, muito maior do que eu estava esperando. Eu sou tudo que eu achei que eu não seria, que é essa mãe meio... tudo é o nenê, sabe? Eu não achei que eu ia ser essa pessoa. Mas eu queria, na verdade, né, fazer... É uma reflexão que eu tenho. Esse evento me atraiu por conta disso, porque eu estou falando sobre isso com amigas e tal. Eu falei, nossa, tem um evento sobre isso. Nunca tinha visto um evento, na verdade, sobre maternidade e mercado de trabalho. E aí me atraiu por conta disso. A gravidez, na verdade, desde a gravidez é uma coisa muito potente. É um negócio, assim, é fora da realidade. Eu sei que tem gente que odeia ficar grávida, tem muitas mulheres que odiaram e tal, mas assim, você não passa nesse processo ilesa. Não é tipo, nossa, olha, não é. É um negócio que é teu corpo na máxima potência. É um negócio bizarro e é um negócio que muda a sua vida do dia 1. Porque o primeiro dia você descobriu que você está grávida, alguém vem e te fala, você não pode mais beber, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê lá, nada mais você pode e acabou. E isso me fez pensar em muita coisa, né? Inclusive assim, controle sobre o seu corpo, enfim, muita coisa passou a fazer sentido para mim a partir do advento da gravidez. E eu tenho para mim que se homem engravidasse, ninguém ia falar mais de nada, só ia ter esse assunto. E o Jornal Nacional ia ser, nossa, taxas de homens engravidando, sabe, uma coisa assim. Ninguém ia falar, porque é um evento, gente. E, assim, filosoficamente falando, o trabalho de criar um outro ser humano não é nosso, não é da família. Você cria o outro ser humano para o mundo. E você, então, assim, por exemplo, a gente cria... todo mundo sai de um útero, né? Então, independentemente da sua história de vida, se ela foi numa família feliz, numa família triste, você saiu de um útero. Até agora é assim, talvez daqui para frente mude, mas até o presente momento é assim. A gente sai desse útero e a gente... enfim, esse trabalho de você criar essa pessoa, de você colocar essa pessoa no mundo e criar a pessoa do mundo, não é para você, é para o mundo. Por mais que você ame, por mais que seja... Eu não sei, na minha experiência, eu acho que maternidade é uma experiência muito individual. Na minha experiência de maternidade, porque as pessoas dizem, o filho passa a ser prioridade. A minha filha ela não é minha prioridade. É tipo assim, a minha carreira é minha prioridade. A minha filha é uma coisa que, tipo, se ela não cabe, eu também não caibo. Então, ela não entra num espiral de prioridade, é uma outra esfera. E é muito doido isso. Então, assim, você coloca a pessoa no mundo, você cria a pessoa, e eu acho que esse movimento feminista que botou a gente no mercado de trabalho esqueceu de pensar nas jornadas e que esse mercado ele foi pensado para homens. A gente fica tentando se encaixar num modelo que não foi pensado para a gente. Porque isso é muito... A gente tem filhos, isso é uma coisa muito... Quer dizer, não todas, né? Tem pessoas que não vão ter filhos, mas isso é um indicador muito importante, que a gente tem filho. Essa primeira infância, a criança fica pendurada na mãe, porque é a única coisa que ela conhece. Então, assim... E a gente tem uma escolha, que eu acho que quem está em posição de liderança tem algumas escolhas que são boas. Então, você falou que você pode virar e falar, eu não vou fazer reunião às 8 da manhã, porque eu tenho que levar meu filho na escola. Eu também tenho essa escolha, né? Eu já tive momentos com clientes meus que, assim, eu estou no home office, ela chora porque ela me vê. Só porque ela me viu. Ela passou engatinhando, olhou e começou a chorar porque ela me viu. Eu paro e pego ela no colo, porque ela não conhece outra coisa. E, mas aí o cliente não gostou. Aí é problema dele, entendeu? Porque eu vou pegar a minha filha, acabou. Mas a gente tem essa escolha. A maioria das mulheres não tem essa escolha. Né? A maioria das pessoas não faz a menor ideia do propósito delas. A maioria das pessoas trabalha para pagar o aluguel, porque é isso que tem. Muitos pais, a gente tem um índice muito grande de pais que nem registram, um índice muito grande de pais que registram e
não existem, né, na vida daquela pessoa. Então, eu acho que a gente deveria pensar um pouco mais, eu acho que as lideranças, mas as mulheres em geral, porque isso é um tema bem feminino, aí falando, né, é um tema de todo mundo, na verdade, né, porque você está criando essas pessoas para... Porque, assim, vocês são pessoas, todos aqui, né, que eu estou vendo, são pessoas funcionais, que produzem para a sociedade e tal, porque alguém criou vocês, né, vocês tiveram alguma história que permitiu que vocês estivessem aí. E eu imagino que vocês queiram mesmo para os filhos de vocês. Então, vocês vão permitir que eles tenham isso. Quem vai ganhar é a sociedade. Então, a gente deveria olhar para isso de uma forma muito mais intensa, eu acho, sabe? Do tipo, olha... sei lá, isso é minha opinião, né? Mas, assim, sabe essa coisa de a mãe saiu às 5 para pegar a criança na escola e todo mundo olha torto porque saiu mais cedo, porque imagina... Isso tinha que ser mais repreendido. Não dá para ter esse tipo de comportamento. Ela saiu porque tem que pegar o filho. Ou ela ou o pai, né? Estou falando da mãe porque, na maioria das vezes, é a mãe, mas pode ser o pai também. Então, assim, você saiu para pegar seu filho, você está criando uma pessoa, sei lá, entendeu? Uma pessoa mais confiante, enfim, coisas assim, sabe? E eu acho que todo mundo tem que olhar para isso, a gente devia encher esse tipo de evento, todo mundo tinha que falar disso, tinha que ser uma coisa muito mais discutida. E esses formatos, né, do que é essa maternidade, o quanto ela impacta no trabalho, isso tinha que ser muito mais discutido. Eu, sinceramente, não acho que é muito a gente se inserir numa jornada de trabalho que violenta essa coisa das crianças, né? Eu acho que a gente devia discutir como que a gente pode mudar isso para que esses direitos dessas crianças fossem mais preservados, para que a gente pudesse estar mais perto. Eu também não posso estar perto, não dá, né? Assim, ficar perto lá 24 horas por dia, não tem como. Não sei nem se eu gostaria disso, mas, de qualquer forma, eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir mais e olhar para isso com mais carinho, a partir de uma visão meio que... Como que a gente pode tornar essa jornada um pouco menos maluca, né? Porque é bom que você, né, que a gente tenha... Quem tem liderança, em geral, tem algumas opções, mas essa não é a realidade da maioria, né? Tem mãe solo, gente, tem mãe... Eu tenho uma cliente, uma vez a gente estava conversando, a gente teve filho no mesmo mês. E a gente estava conversando, e assim, eu tenho uma realidade que eu tenho minha mãe, eu tenho babá, eu tenho faxineira, tenho um monte de gente para me apoiar ali. Ela não tem ninguém, ela tem ela e Deus. E aí ela virou assim, e eu contando da minha rotina, ela começou a comentar da dela, eu falei, como é que você toma banho? Porque é isso, entendeu? Você tem um bebê pequeno que acabou de nascer e que não tem ninguém para te ajudar, você não toma banho, você não come. Quem não tem filho aqui não sabe disso. Eu não sabia, eu achava que isso era mentira, que isso era coisa de maricota. E depois eu aprendi que é verdade, porque um bebê, pelo menos assim, até, sei lá, a minha tem 11, está um pouquinho melhor, mas eu tenho muita gente, né? Mas talvez até 1 ano, se você não está lá, assim, a criança morre, né? Ela é 100% dependente de você. Então, assim, como que essa... E ela trabalhava, e ela teve licença, teve que voltar da licença, e tinha que trabalhar, e tinha que dar conta do filho. É uma heroína, merece uma estátua na praça. Então, é isso. Eu acho que a gente precisava reconhecer mais esses papéis e fazer um debate mesmo sobre o que é essa jornada de trabalho e como isso afeta essas crianças, que são esses cidadãos do futuro. E, por mais que a gente ame, eles vão ser a pessoa deles mesmos, eles vão caminhar sozinhos em algum momento. Então, é isso. Você é muito madura para já aceitar aquele do mundo? Nossa, que isso. O seu ainda é seu, né, Marina? Completamente. Nossa, achei tão excelente tanto as falas de você, como... Eu não sei o seu nome, desculpa. Carolina, adorei a sua fala. Bom, hoje eu estou coordenadora adjunta do Lab Marketing, mas também tenho uma carreira bastante grande em academia, né? Sou doutora em marketing. Além disso, professora pesquisadora, tenho uma carreira de vários anos de ensino, pesquisa, extensão. Mas, em algum momento, eu me desliguei de tudo isso para poder acompanhar. Enfim, fui para um outro país, morei na Suécia. E é disruptivo. Quando você sai da sua zona de conforto, do seu contexto, e você vê uma cultura que está em outro estágio, muito diferente do nosso, em vários aspectos. A gente vê... Eu me parei para pensar, porque, assim, eu fico uma bebê, sou mãe de 3. Tá? Tem uma de 18, uma de 12 e uma de 7. Mas a de 7 era bebê. E aí eu comecei a me deparar com alguma coisa que você está
colocando, que é super importante. É a questão da infraestrutura. É uma coisa maior do que eu, você, seu marido. Desculpa, é diferente. Então, assim, quando você chega num país em que fala assim, não, você vai ficar com a criança até os 2 anos. Na verdade, é você e seu marido. Sim, ele vai ter que entrar na roda, tá? É assim, ó. Não basta ser pai, não botou no mundo, você vai cuidar também. Então, assim, ó, você combina com seu marido. Eu vou ficar os 2 anos ou meio a meio? Eu faço um, você faz outro. Né? No meu caso, a gente conversou e tudo mais. Eu falei, bom, vou acompanhar, ele vai. Então, eu saí de uma carreira aqui e fui para lá. Cheguei lá, falei, deixa eu ver como é que eu me estruturo aqui nesse novo contexto, sem mãe, papagaio, periquito, sem funcionário, sem nada. Com 3. Bebê. Né? Menos de 1 ano, óbvio. 8 meses. Quando eu mudei, né, de tudo. E aí eu fui pesquisar, porque eu sou cabeçuda. Eu não é assim, eu não aceito uma resposta simples. Eu fui pesquisar, fui ler The Economist, Sandra Sandberg, CEO, Facebook, eu queria ler tudo sobre o tema. Aí comecei a me deparar com alguns dados que eu fiquei, juro para você, mais de 5 dias eu fiquei muda. Muda. Por quê? Primeiro que assim, eu não conseguia trabalhar na SOS, porque, assim, lembra, até 1 ano é a mãe. Então, assim, não vai ter creche, não vai ter apoio para você, porque, assim, você tem que ficar com a criança. Então, tudo bem, eu quero, beleza, 1 ano. Beleza, agitada, vida full time, 40 horas, 50 horas, sei lá quanta carga a gente... Eu parei para pensar e falei, poxa, como é que funciona assim? Mas eu falei, olha, eu preciso de uma creche para poder aplicar, para poder estar nos fóruns. Ah, mas não tem, até 1 ano. Falei, então vou estudar. Comecei a estudar, taranã. Beleza, em 1 ano eu consegui bolsa, fui fazer faculdade lá, de inovação na Suécia, está tudo bem. Mas, durante esse primeiro ano, eu fui entender que, primeiro, divisão entre homens e mulheres. Não é a escolha do meu marido, é lei, é regra, é estrutura, é apoio, é financeiro. Você tem apoio no governo. Eu tenho mais filhos, eu vou ter mais apoio do governo, porque eu tenho 3. Eu já era mais do que a média lá, de longe. Mas, beleza. Outro ponto importante. Eu li o livro da Sandra Sandberg, que é um dos mais lidos, né? Faça acontecer e tudo mais. E eu, quando eu terminei de ler, também fiquei muda. Porque eu falei, gente, a vida não é de CEO para todas as mulheres. Ela não é dessa estrutura bonitinha de vou mandar meu marido fazer isso, minha funcionária fazer isso, meu marido... Eu ponho tudo isso para acontecer porque eu sou uma líder. Você é uma líder. Você põe tudo para acontecer. Mas nem todo mundo tem um marido, uma estrutura, um país, uma creche, tudo mais. Quer dizer, tem uma discussão maior ali. E tem outro ponto que eu fiquei muda. Eu lembro do artigo do Economist que eu fui ler. Fui ler todos os países, não importa a economia, se desenvolvido ou não, é assim, ó. Mulher e homem são pareados, sim. Até, sei lá, os seus 25 anos em média, quando você não tem filhos, é igual. É tudo bonitinho. 40% de perda salarial quando você tem filhos, quando você vira mãe. E por quê? Porque a equação não é simples. Não é simples. Não tem infraestrutura, não tem negociação, às vezes não tem parceiro, não tem rede. Quer dizer, tem uma situação que a gente está trazendo à luz agora, é que essa equação tem várias checklists, mas não é para todo mundo. E a gente tem que trabalhar para seja essa empatia que a gente falou tanto aqui, ela é super importante. É isso que a gente está construindo aqui. É entender um olhar de que para mim funciona isso, para ela não. Eu não vou pegar minha régua que é lá em cima e botar para essa pessoa, porque o gap é grande. Em algum momento ela vai olhar para a posição de liderança e falar: filha, eu não quero ser você. Porque se você não tem empatia, se você não coloca meu lugar, eu vou ficar super frustrada, porque eu estou longe. Como é que eu consigo fazer meu dia de 24 e caber 48 horas de atividade? Agora, que eu acho que eu aprendi um pouco desse olhar, eu estou falando uma série de coisas, não tenho, eu acho que assim, eu tenho meu olhar de vontade de fazer acontecer, de vontade de fazer a mudança. Porque colocar como regra de que, assim, beleza, eu tenho um marido que é super feminista. Sim, meu marido é feminista. Ele entende que mulheres e homens têm direitos iguais, e eu também sou. Eu não quero ser melhor que ninguém, ele não quer ser melhor que ninguém. A gente quer, juntos, construir um futuro melhor. Temos 3 filhas, mulheres. Também isso impacta, também, toda essa estrutura. Eu quero que elas sejam mulheres melhores, eu quero que elas sejam o que elas quiserem ser, não importa em qual o cargo, não importa se é mineradora, não importa se é engenharia, se é veterinária, eu quero que elas sejam bem-sucedidas, bem felizes nas suas réguas. Está tudo certo. Eu quero que elas tenham direito de escolher e possam ocupar a posição que elas quiserem, de líder ou não. Mas eu quero que elas sejam dignas, eu quero que elas sejam justas, eu quero que elas possam... E, assim, foi negociado entre eu e meu marido, todas as posições. Se eu cheguei lá onde eu cheguei, é porque, em algum momento, que eu falei para meu marido, vou fazer minha tese de doutorado, você fica aqui com a
nesse final de semana inteiro, ó, não existo. Tem um paper para entregar, vou para o Rio de Janeiro. Você fica aqui? E a mesma coisa, quando fui cogitado de fazer alguma coisa, ele precisou, eu fiz também a troca. Falei, agora é o momento do sonho dele. Não me fez melhor, não fez pior, fez negociado. Questão dos valores, autoconhecimento, tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que batalhar para entender que a vida não é essa coisa para cima, reta, e ela nem para lado nenhum. Ela tem uns altos e baixos. A maternidade tem períodos super sensacionais, que você vai conseguir fazer 48 em 24. Tem momento que você não vai fazer 4 em 24, ou nada em 24. E está tudo bem. É um pouco dessa negociação, de que a gente não é 100% todos os dias, é o 10% talvez em trabalho, às vezes é 10% em casa, mas que tenhamos como dividir, que tenhamos como fazer a rede de apoio para outras. E que sejamos líderes, que as nossas lideradas olhem e falam, eu queria ser como ela. Ela não é perfeita o tempo inteiro, mas, ela faz acontecer com uma generosidade que me ilumina, que faz com que eu queira ser ela e ser melhor para ela e para o mundo. Isso eu acho que é legal. Acho que essa é um pouco da discussão que a gente trouxe aqui, mas só colocar mais aí água no feijão. Posso? Deixa eu só te fazer um comentário, Paty, que é muito interessante, que assim, eu adoro um conceito de empatia, que é assim, empatia não é você simplesmente olhar a dor do outro, né? A empatia é você perguntar o que o outro gostaria que você fizesse por ele. E aí chega num ponto que assim, as realidades são muito diferentes. Só que o que eu tenho percebido nas empresas é que a gente está tendo espaço. E esse espaço ele precisa ser bem aproveitado, em todos os sentidos. Então, assim, ok, tem algumas lideranças masculinas, mas que estão vendo essa importância e trazendo mulheres para a liderança. Tá ok. Para a gente chegar aqui, o que eu quero? E o que eu quero também olhando lá na base, chão de fábrica. Porque não é simplesmente eu cheguei na liderança e estou ótima aqui. Não, gente, tem muita mulher lá embaixo que precisa desse olhar. Então, assim... Essa inspiração que estamos vendo aqui. É por isso, a gente precisa ser inspirada, a gente precisa querer, a gente precisa sentir que a gente pode. Mas a gente também precisa perguntar. Eu queria colocar uma coisa aqui. Parabéns aí pelas falas. Eu queria colocar um pouco de fogo no parquinho. Vamos lá. A gente tem essa agenda aí de igualdade de gênero, né, de liderança de homens e mulheres. Mas eu realmente me pergunto, eu converso com executivos todas as vezes e faço parte da casa aqui. Eu sou professora de uma cadeira de mentoria de carreira para o pessoal de marketing. E numa das falas, que a gente falou muito sobre segurança psicológica, veio o tema do feminino e o tema da maternidade. Justamente porque a minha ideia aqui como uma gestora de conteúdo é trazer a necessidade de que a mulher possa provocar falas e pedidos em relação à sua carreira e em relação ao que ela precisa para a vida dela, né? E ela é muito calada ainda, existe essa dor. E quando a gente fala de liderança e maternidade, eu me pergunto todos os dias, será que as organizações querem mudar isso mesmo? Que iniciativas vocês veem acontecendo para que tenha trocas em relação à maternidade? Eu me espantei uma vez que eu estava numa reunião com o RH de uma grande empresa e a pessoa me falou, puxa, Renata, amanhã eu vou receber uma pessoa que saiu 6 meses de licença maternidade. E aí a gente está aqui pensando, será que eu faço uma festa para ela? Será que eu coloco flores numa sala? Será que eu junto todo mundo, compro um bolo gostoso? Aí eu falei, você é mãe? Sim, eu sou mãe. Eu falei, você não conversou com ela? Ai, não, é porque a gente não quer atrapalhar, né? Pensamento da organização, né? Então, mas por que você não liga para ela hoje? Eu escrevi isso no LinkedIn, num artigo. Por que você não liga para ela hoje e pergunta o que ela precisa para voltar, que ajuda ela precisa, o que ela precisa para retomar a carreira dela? Então, eu acho que a gente vive um momento que sim tem espaço, Luciana, para esse diálogo, mas ainda está muito assim sutil essa fala de tanto as organizações têm medo do que vai acontecer com essa profissional que alguma hora vai sair, se ela vai voltar, se ela vai ser demitida.
E as profissionais têm medo de se colocar também com medo de ser retalhada ou não ser compreendida. Então, acho que a gente vive esse momento. E o que vocês veem as organizações fazendo? Pergunta número 1. E como é que a gente quebra essa bolha? Porque nós somos e fomos gestoras de líderes do futuro. As organizações do planeta só vão continuar se a maternidade existir. E essas profissionais, assim, a gente sabe que o quantas não precisam sair por conta de alimentar seus filhos e o quanto que as organizações demitindo essas profissionais, elas não caem numa situação de violência doméstica, numa situação de subemprego. Então, o assunto tem várias vertentes, mas nos fóruns de vocês, eu acho que fica essa pergunta, assim, o que a gente está realmente fazendo, sabe? Eu só queria... Qual que é o seu nome? Renata. Renata, eu super acho sua provocação muito interessante, mas uma coisa, eu não sou mãe, mas uma coisa que eu vejo é que tudo que a gente conquistou nessa trajetória aí na busca pela equidade foi meio que a gente chegou lá, alguém ocupou um espaço que antes não tinha e começou a fazer alguma coisa. E essa questão de começar a ter uma divisão mais clara, de talvez rever a jornada, que foi o caso que a Carolina falou, ou de ter direitos, efetivamente, de abraçar mais a maternidade dentro de uma carreira, eu enxergo muito que a gente está ocupando espaço e agora é a oportunidade que a gente vai ter de construir. Então, a gente está indo lá e a gente vai ter que esculpir na mão. Porque as pessoas que construíram essas organizações não pensaram nisso quando foi feito. Não foi para isso, não era para a gente estar aqui. Não era para a gente estar lá, que seja. Então, vai ser um trabalho suado, não é? Chegamos, 50, agora resolveu o problema. A hora que isso for assim, a gente vai ter que reconstruir todo o caminho. Então, essa é minha visão pessoal, né? Estou fora da cadeira de mãe, mas eu acho que é muito assim. Quando a gente ocupa esse lugar, a nossa responsabilidade é de construir para que os próximos cheguem de uma forma mais fácil. Obrigada, gente. Tem um ponto, gente, que é assim, sabe, eu acho que eu sou muito otimista. Eu acho que a gente tem que começar. E essas rodas aqui, esses painéis, essa forma da gente propagar essa temática e a forma como a gente chega nas empresas e se coloca, né? Quais são as necessidades? Ninguém sabe quais são as necessidades. Então você tem que falar. Gente, tem que ter creche, tem que ter o espaço aqui para receber. Tem muitas mães que não têm onde deixar a criança, né? Então, um exemplo que nós fizemos no ano passado, nós trabalhamos numa empresa de gases e o ano inteiro com liderança feminina e rodas de conversas com homens. Chegou no final do ano, nós juntamos todo o grupo, tinha mais de 100 pessoas, inclusive o presidente veio dos Estados Unidos, para fazer compromissos. Eles também vivenciaram algumas dinâmicas, escutaram as mulheres e fizemos um compromisso em conjunto entre homens e mulheres, como seria a partir de agora. Muitas ideias foram implementadas. Então, assim, o que nós precisamos? Falar. E a gente que está com poder de fala, a gente tem que falar para as demais, que estão mais embaixo. Eu acho que esse é o caminho. E acrescentando um pouco nisso, né? O que a gente pode fazer diferente? Qual tipo de programa que você pode criar na sua empresa para poder apoiar essas pessoas? Igual você falou, nem todo mundo tem a mesma oportunidade ou tem o mesmo cenário. Quem aqui fica incomodado que eu falo que eu trabalho até 9 horas? Se vocês não levantarem a mão, tem alguma coisa estranha. Mas você está com sua bebezinha de 11 meses. Quando eu tinha o meu filho com 11 meses, eu falava assim, nossa, esse pessoal que trabalha até 9 horas, eu não tive filho para trabalhar até 9 horas. É um momento que cada pessoa está vivendo. É o perguntar. É o perguntar. Né? Ela está voltando, às vezes ela não quer de jeito nenhum que faça festa que ela voltou. Pelo amor de Deus, eu quero aqui no meu cantinho fazer o mínimo de barulho possível para eu me integrar de volta aqui ao meu ecossistema. Ou ela vai se sentir super bem acolhida se tiver uma festa para ela. Então, é a pergunta.
né? Em que momento você está? Em que momento faz sentido para alguém algo? A gente criou, lá onde eu trabalho, na GE Health, um programa que chama GE Mami, e que é muito legal. É assim, é um processo... a pessoa acabou de... né, virou gestante, e, olha, tem um estereótipo que líder não quer ser mãe, necessariamente. O sonho da minha vida era ser mãe. E eu também queria ser bem-sucedida profissionalmente. O meu bem-sucedido era diferente, né? Cada pessoa tem o seu bem-sucedido. Tem que tomar muito cuidado com essa palavra, porque onde eu me encontro hoje não é bem-sucedido para muita gente, mas é bem-sucedido para outras pessoas. Mas no momento que você vira gestante lá na corporação, ou a esposa de alguém, enfim, tem esse programa de acompanhamento da pessoa, né? E ela pode falar, eu não quero receber nenhuma ligação, não quero saber. Mas é um psicólogo que liga, você está bem, está tudo bem, você está precisando de algo? Aí tem o fisioterapeuta, você está bem, tudo bem, está precisando de algo? Aí mas você está bem, está tudo bem? E ao longo da minha gestação, eu falava, ai, meu Deus, não aguento mais receber 29 ligações. Mas na hora que eu estava com o meu filho pequenininho, eu falava, ai, graças a Deus, eu queria conversar com alguém. Eu queria falar, oi, tudo bem? Então, meu filho, ele deu uma babinha aqui do lado, porque eu falava, não vou ligar para pediatra o dia inteiro, né? Ela vai falar que eu sou louca. Então, a pessoa ligava, e eu falava, ai, mas como que é? Você sabe como que está lá na empresa? Ela nem trabalha, terceiro. Você sabe como que está? Porque eu ligo, as pessoas não querem me contar como estão as coisas, estão querendo saber, bater papo. Então, assim, cada momento que a pessoa está vivendo, é o tal do recalcular a rota, né? Então, é muito importante isso do perguntar e saber que cada pessoa está vivendo uma coisa diferente naquele momento, e é o tal da empatia. E você né? sabe, gente, eu hoje, meus filhos, tem um adulto, um de 20, um de 16, e os dois são os maiores incentivadores da minha carreira hoje. Então, gente, é isso, sabe? É construção, cada dia por vez. Então, assim, hoje eu tenho certeza absoluta, eu fiz bem feito com a criança, com o adolescente, e os dois hoje falam assim, mãe, vai lá, eles vibram, sabe? Eles torcem. Então, é assim, viva a infância, tempo de qualidade, porque eu acho que... E plantem isso também, sabe? Gente, eu vou precisar encerrar, que a gente tem que liberar todo mundo para o coffee, então eu queria só finalizar agradecendo todo mundo. Acho que você vai falar. Então, vai lá. Então, primeiramente, né, acho que agradecer a todo mundo que participou. Claro que muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Obrigada.